pessoal, então esta é a aula de corte e costura da nossa jaqueta. Eu estou utilizando aqui 2 metros de jeans, ele está dobrado ourela com ourela, tá? Para que a gente possa fazer o corte. Lembrando que as minhas modelagens estão no fio do tecido, para que a roupa, né, a nossa jaqueta não fique torta. Então vamos começar utilizando aqui o jeans. Você pode utilizar brim, pode utilizar veludo cotelê, tá? Isso aí fica a critério de quem for fazer. Então, o primeiro molde que nós já vamos utilizar aqui, ó, é o meio das costas, que está na dobra do tecido. Aqui é a minha dobra, tá, do tecido. Então, tudo com 1 centímetro de margem. A outra parte das costas, tudo com 1 centímetro. 1 centímetro aqui na parte da frente. Tudo com 1 centímetro de margem de costura. Aqui é a nossa pala das costas. Nós temos que cortar 2 vezes na dobra, né? Aqui é a minha dobra do tecido. Então, vou cortar uma vez aqui e depois eu vou cortar outra vez aqui. A mesma coisa a gola. Eu vou cortar aqui uma vez, depois eu passo para cá, mais para baixo para cortar outra vez. Precisamos de 2 vezes. Temos aqui a parte da manga, né? Tudo com 1 centímetro em volta dela toda. Aqui em cima pode deixar o biquinho, tá? Não tem problema. Deixa aí contornando, vai dar esse biquinho. Tem que colocar 1 centímetro. Aqui embaixo, no biquinho que deu aqui, eu cortei, deixei tudo reto na barrinha e coloquei 1 centímetro de margem, tá? Aqui é a parte da frente, onde vai o abotoamento, tudo com 1 centímetro de margem de costura. O bolso eu coloquei com 2 centímetros de margem de costura, vou tirar 2 vezes. A nossa pala da frente está tudo com 1 centímetro de margem, o nosso punho tudo com 1 centímetro. Vamos tirar 4 vezes a tampa do bolso, vou tirar 2 aqui, depois mais para baixo 2 aqui. O punho também é 4 vezes, vou tirar aqui, depois eu tiro mais aqui para baixo, tá? Temos aqui a nossa manga, tudo com 1 centímetro, até a barra com 1 centímetro, e o nosso cos que está na dobra do tecido, que ele vai sair inteiriço o cos, tá, pessoal? Eu comprei aqui 3 metros de jeans, mas até aqui está dando 2 metros, porque o cos eu preciso dele 2 vezes, então eu vou tirar aqui uma vez na dobra, e embaixo aqui eu vou tirar novamente na dobra, tá? Então 2 metros aí de jeans para um tamanho mais ou menos tamanho G. Então, pessoal, eu vou fazer o corte, 3 peças aqui eu não vou fazer o corte agora, que vai ser o cos, eu não vou cortar agora, o punho também não vou cortar agora, e a gola não vou cortar, tá? Eu vou deixar para cortar na hora que a minha peça já tiver montado, tiver costurado. Então, esses 3 pedaços de molde eu não vou cortar agora, porque eu vou juntar, eu vou costurar a minha jaqueta primeiro, aí depois eu venho com a fita lá na jaqueta, vejo quanto que eu tenho no decote, para ver se vai bater com o tamanho da gola aqui. Normalmente ela dá um pouquinho maior, né, por causa da margem de costura, que a gente acaba não costurando 1 centímetro mesmo. Então, só recapitulando, o que eu não vou cortar agora vai ser a gola, o punho e o cos. Vou deixar para cortar com vocês mais para frente na aula de costura. Então, vamos lá cortar. Aí, como esse aqui é um tecido jeans de algodão, eu deixei na água, né, de molho por 2 horas. No mínimo aí deixa de 2 horas na água e depois estende no varal para deixar ele encolher o que tem que encolher. A água vai penetrar, né, na trama dos fios de algodão e vai encolher. É preciso, tá, pessoal? Todo fio aí natural, toda fibra natural precisa deixar de molho para que não possa encolher depois da primeira lavagem. E encolhe mesmo, tá, pessoal? A gente pode achar que não encolhe não, principalmente quando a gente é iniciante, a gente não crê nessas coisas, mas depois que você faz uma peça, gasta um tecido caro e sem deixar de molho pelo menos 2 horas, né, no caso os tecidos de fibra natural, depois que você lava, você tenta vestir, você não consegue, porque a peça fica minúscula. Então, essa é uma dica aí para quem é iniciante. Sempre que for tecido de algodão, linho, viscose. Viscose é um tecido sintético, porém é utilizado uma parte da árvore, né, que é natural. Então, ele acaba que encolhe também.
Então, pessoal, vocês viram aí o corte no tecido, agora nós vamos costurar. A primeira parte que nós vamos fazer vai ser a tampa de bolso. Nós temos 4 partes da tampa do bolso e nós vamos colocar direito em cima de direito para a gente poder fazer uma costura aqui, aqui e aqui. Então, vamos lá costurar e fechar. Retrocesso no início e no final. E vai fazendo o contorno aí da nossa tampinha do bolso. Faça com calma, não tenha pressa. Retrocesso no final. Agora nós temos que desvirar, né? Mas antes nós vamos retirar aí, ó, as rebarbas com a tesoura, para não ficar tão grosseiro assim na hora que a gente for virar para o lado do direito. Vamos continuar e desvirando certinho, tá? É sempre bom passar com o ferro quente, vincar tudo bonitinho para depois nós pespontarmos. Vamos lá. Ó, com a ajuda da tesoura eu faço os cantinhos para ficar tudo bonitinho, tá? Olha que gracinha. Agora é só a gente passar bem bonitinho, né, com ferro, fazer a outra tampa do bolso também, ó. Aí eu já passei no ferro quente e agora nós vamos pespontar com 2 linhas, tá? Se você quiser fazer um pesponto de 3 linhas, pode ser também. Aí no caso, o espaçamento entre as linhas tem que ser menor, né? E se for fazer de 3 linhas, tem que fazer todo o pesponto da jaqueta inteira em 3 linhas. Se for 2, tudo na jaqueta inteira em 2 linhas. É sempre assim que funciona, tá? Então levanta o pé calcador com a agulha virada com a agulha para baixo e vai fazendo o contorno aí do pesponto, ó. Aí eu fiz 2 linhas de pesponto em volta do bolso para ficar bem bonito. E fiz dos 2 lados, ó, do bolso do direito e do esquerdo. Deixa bem passadinho e reservo. O bolso também, pessoal, eu já vinquei, ó. Como vocês podem ver, eu peguei o próprio molde, ó, e dobrei o tecido e passei no ferro quente. Ele já fica vincadinho, todo bonitinho, ó, do jeito que ele tem que ficar lá na camisa. Agora eu vou começar com a minha parte da frente, ó, 1, 2 e 3, e a parte da pala, pra gente começar a montar. Então vou tirar os alfinetes, vou tirar as modelagens de cima, pra gente já começar a montagem. Vamos lá. Ó, cada parte tem 2 pedaços, né? Que é pro lado direito, outra pro lado esquerdo. Então a gente começa já montando, ó. Coloca o meio certinho no meio, sempre verificando direitinho a cava, tá, pessoal? Ó, monta o outro também pra você ver se vai ficar certinho. Pega a pala, coloca uma pala junto com a outra. Ó, coloca uma em cima da outra. O meio tem que ficar no meio, ó. O meio da frente com o outro lado tem que parear com o meio da frente também, ó. Tá? Cava com cava para ficar certinho. Então agora nós vamos colocar um em cima do outro pra gente poder costurar, ó. Vou pegar a lateral, colocar em cima do meio e pregar os alfinetes pra gente poder fazer a costura reta e depois orvelocar. Vou abrir, pegar o outro e colocar em cima também do meio, ó. Peguei, coloquei em cima do meio. A gente vai colocar o alfinete pra gente costurar e orvelocar também. Vamos lá. Ficou desta forma. E vamos costurar com um retrocesso no início e no final. Se você não assistiu a aula anterior, foi a aula da modelagem dessa jaqueta. Quer aprender a fazer jaqueta para o seu esposo, para os seus filhos? Então é na aula passada. Entre aí, clique no meu nome, Jonathan Tavares, acesse o meu canal que você vai ver aí o vídeo da modelagem, sem segredo nenhum. Agora eu vou passar um overlock, né, pessoal? Onde eu acabei de costurar. Ó, costurei bonitinho, sempre é bom passar com ferro bem quente para vincar tudo bonitinho. Então agora eu vou overlocar, né, pessoal?
o que eu acabei de costurar, e eu coloquei uma música aí, ó, de festa junina, de São João. Nós estamos em junho e essa jaqueta é muito bom, né, para ir nas festinhas de igreja. Então, nesse frio, muito legal essa trilha sonora, né? Agora a pala lá em cima, como vocês podem ver, tá? Vai encaixar perfeitamente. Porém, antes nós temos que fazer o pesponto, ó. Eu vou dobrar para o meio, tá? Esse pesponto, a gente joga a rebarba do overlock para o meio e passa o pesponto. A minha jaqueta tem 2 linhas de pesponto, então sempre eu vou fazer com 2 linhas. Aí vou utilizar esse fio, né, que é bem típico de jeans, que é esse laranjado, esse mostarda, que fica bem bonito. Vamos lá. Aí eu fiz uma linha de pesponto e vou fazer a outra. Aí automaticamente vai prender o overlock lá atrás, no avesso. Entenderam? Ó, vamos lá. Fiz, ficou desta forma. Agora eu vou fazer do outro lado, a mesma coisa, jogando para o meio e pespontando. Faça com calma que vai dar tudo certo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu sempre vou responder, tá? Então aí eu fiz o pesponto certinho, ó, com o overlock todo preso no lado do avesso. Que agora nós vamos pregar a tampa de bolso, né? Ó, cava com cava, decote para o lado certo. Então aí eu peguei o meu bolso e as minhas tampas de bolso, vou encontrar o meio, ó, dessa parte aí. Eu dobro assim certinho, ó, linha com linha, de pesponto com pesponto, dobro um em cima do outro e faço um pique para encontrar o meio certinho entre esses pespontos, ó. Fiz um pique bem pequenininho, só para enxergar mesmo. Aí eu vou e centralizo o meu bolso em cima, mas 2 centímetros abaixo. Vou mostrar para vocês. Pega a fita, coloca 2 centímetros para baixo o bolso, tá? E centraliza ali com o pique certinho para ele ficar bem centralizado aí entre essas 2 linhas de pesponto. Aí você vai alfinetar só para prender na posição que você vai querer o bolso. E agora nós temos que pegar uma caneta fantasminha ou giz de alfaiate e uma régua, porque nós vamos dar continuidade com a linha de pesponto. Eu preciso saber onde que essa linha de pesponto vai passar para eu depois passar no bolso, ó. Então pega uma régua e marca aí, ó, com a linha de pesponto onde que ela tem que passar para dar continuidade, uma impressão, né? Para quando a pessoa olhar, vai ver, nossa, essa linha ela tá dando continuidade em cima do bolso. Aí, ó, eu solto, tiro o alfinete do bolso, porque agora eu vou passar a costura, né? Onde eu acabei de passar a caneta fantasminha. Essa caneta fantasminha, ela sai com o calor do ferro, então não tem problema riscar aí o seu tecido. O giz de alfaiate é a mesma coisa, sai com o calor do ferro, tá? Então eu passei, olha, ficou bem bonito. Agora é só a gente voltar esse bolso lá para a blusa. Centralizar bem bonitinho. Parear certinho, ó, os pespontos para dar continuidade. Lembrando, o bolso ele tem que ficar 2 centímetros para baixo, que a pala vai lá em cima. Se você colocar junto, na hora que você pregar a pala, você vai prender o bolso e não vai conseguir ser um bolso utilizável, né? Ele vai ficar preso como se fosse um bolso fake. Mas aí por isso que nós colocamos 2 centímetros para baixo para dar tudo certo. Aí eu fiz uma costura de pesponta primeira, ó, em cima do bolso, só para pregar o bolso mesmo, bem bonitinho. Aí agora eu venho com a segunda linha, ó, fiz a segunda linha para ficar bem bonitinho. Tem que ter paciência e devagarzinho para fazer essas linhas de pesponto, principalmente se for uma cor diferente aí da sua peça. Aí eu venho com a minha tampa de bolso e coloco em cima, posiciono bem certinho, ó, em cima tampando e coloco o alfinete para prender. Aí no que eu coloquei o alfinete,
eu venho com a pala pra gente fazer um sanduíche. Ó, prende bonitinho pra ficar bem bonito. Vamos lá. Tudo preso no lugar certinho. Aí eu venho com a pala, ó, ela vai ficar nessa posição. Aí eu pego ela, coloco direito em cima de direito, fazendo um sanduíche com a tampa de bolso e colocamos o alfinete para a gente poder fazer uma costura reta, retrocesso no início e no final. Vamos lá. Se você tem interesse em adquirir as modelagens dessa jaqueta masculina, eu vendo as modelagens em formato plotter para poder imprimir na gráfica em tamanho real e em formato A4 para poder imprimir na impressora comum. Vai dos tamanhos PP ao GG, tá bom? Vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo para você adquirir as modelagens dessa jaqueta. Então eu prendi a pala, ficou desta forma, tá? Se você quiser fazer a casinha de botão ali na tampa do bolso antes de pregar, é uma alternativa também, tá? Agora eu vou passar o overlock onde eu acabei de costurar para ficar tudo certinho e a gente poder fazer o nosso pesponto também aí na pala. Vamos lá. Passei o overlock e agora nós vamos pegar as rebabas do overlock para cima e vamos passar aí o pesponto de 2 linhas, tá? Ó, para cima e passe o pesponto. Vamos lá. Passei a primeira linha, agora eu vou fazer a segunda linha. Então finalizei e ficou desta forma, bem bonito, né, pessoal? Vamos continuar. Ó, o nosso bolso funcionando perfeitamente. E vamos lá. Ficou desta forma. Agora eu vou fazer do outro lado, né? Que é o direito e o esquerdo. Vou passar bem passado com ferro para ficar tudo bonitinho. Vou fazer ali do outro lado, ó. Fiz do outro lado a mesma coisa. E ficou pronto, tá? Ali tem os piques, ó, onde é o revel e o abotoamento. Lembra que na aula passada nós colocamos 2 centímetros de transpasse para o abotoamento e o revel de 4 centímetros? Então, nós vamos trabalhar com eles agora. Eu fiz uns piques ali em cima para marcar onde que é, né? Ó, como vocês podem ver, marquei aos 4 centímetros do revel e os 2. Agora eu vou virar para o lado do avesso que eu vou dobrar 1 centímetro para dentro. Ali é o meio da frente, tá, pessoal? Ó, dobrei e vinquei no ferro 1 centímetro para dentro. Agora eu vou dobrar 4 centímetros para dentro, que é o nosso revel. Ó, o pique do revel ali, tá vendo? Então é 4 centímetros para dentro que eu vou virar agora. Vamos lá. Dobrei 4 centímetros, automaticamente ele já fica com acabamento, né? Porque a gente dobrou antes 1 centímetro. Ó, passei bem passado, coloquei o alfinete, porém ali em cima no decote, eu não vou costurar assim. Eu vou pegar e vou dobrar para o lado do direito, ó. Direito com direito, para a gente poder fazer um acabamento ali em cima. Ó, deixa tudo bonitinho assim, do jeito que eu tô fazendo. Coloco o alfinete e costura ali em cima, ó, costura ali, tá? Direito com direito para depois a gente desvirar. Vocês vão ver o que eu estou falando, vamos lá. Retrocesso no início e no final com 1 centímetro, tá? Costura aí com 1 centímetro certinho. Retrocesso no final. Depois que nós costuramos, nós vamos agora só cortar ali, ó, para tirar, para não ficar grosseiro na hora que a gente desvirar. Pega a tesoura, corta ali, bem bonitinho. Ó, cortando, pra gente poder virar agora. Pega bonitinho, vira
e já damos o acabamento ali em cima, né? Pego ali com uma tesoura ou uma pinça, faço os cantinhos e fizemos aí bonitinho o nosso acabamento ali perto do onde vai entrar a gola, né? Aí com a tesoura eu faço um pique ali, ó, para não ficar dobrado, só para ele ficar em pezinho assim bonitinho. Aí vai ficar desta forma, pessoal. Ó, o acabamento ali em cima. E agora é só vir costurando o nosso transpasse, né? Prendendo bonitinho, ó, e passando uma costura, tá? Nessa parte nós vamos costurar pelo avesso, então eu coloquei a linha de pesponto na canelinha, né? Ou seja, a linha de pesponto mostarda, cor de mostarda laranja, ela está na bobina embaixo, para poder sair lá no lado do direito. Então costurei bem fininho, prendendo o nosso transpasse, ó, até ali no decote. Faça tudo bonitinho, com calma, faz um pequeno retrocesso ali, coloca as rebarbas para dentro. Se tiver aparecendo de linha, você joga tudo lá para dentro, que não vai mostrar. E vai ficar desta forma, pessoal. A nossa linha de pesponto mostrando ali do lado do direito, ó. Porque a linha de pesponto estava na canelinha, na bobina, tá? Ficou desta forma. Então tem que regular bem a sua bobina para o ponto dela ficar bem bonito. Então agora nós vamos passar uma outra linha de pesponto bem na beiradinha do nosso transpasse, para dar um charme, né? Então nós vamos passando ali, ó, vou fazendo um rolinho ali do lado, para poder caber ali na minha máquina doméstica. Aí a gente vai fazendo e ficou desta forma, ó, 2 linhas de pesponto de um lado e do outro do nosso transpasse. E tá pronto. Vou fazer do outro lado também, para ficar igualzinho. Ó, fiz dos 2 lados, bem bonitinho. Não tem segredo, pessoal, muito fácil, né, de costurar essa jaqueta. Só é um pouco demorado porque são vários recortes, né, que ela tem. Aí eu peguei as costas e agora eu vou posicionar as laterais para a gente costurar. Aí a mesma coisa da parte da frente. A gente vai colocar um em cima do outro para a gente poder costurar, orvelocar e depois fazer os pespontos. Eu vou adiantar essa parte porque é a mesma coisa da frente, né? Só vou mostrando para vocês o processo, ó. Costurei bonitinho. Se quiser passar com o ferro quente, já passa de uma vez, ó. Agora passar o overlock, passei o overlock e pespontei também, ó. Tudo que eu fiz na frente eu faço nas costas. As costas é mais fácil porque não tem o bolso, não tem a tampa de bolso, né? Ó, agora a parte aí da pala são 2, né? Precisa cortar 2 vezes na dobra, que aí ela vai sair 2 palas inteiras. Ó, a gente vai dobrar novamente para encontrar o meio. Pega a tesourinha, faz um pique, que eu sei que é o meio. Vou dobrar a pala ao meio, pega a tesourinha, faço um pique, que aí eu vou saber o meio. A parte das costas nós fazemos a mesma coisa, dobra no meio certinho, faça um pique e encontra o meio. Ao encontrar o meio, nós vamos posicionar a pala, né? Pique com pique, meio com meio, ó, direito com direito, né? Especialmente. E coloca aí certinho, pareia bonitinho o pique com pique. E a outra pala vai embaixo também, ó. Vai ser um sanduíche, vai ser pala, parte das costas e a pala de baixo. Ó, pareia bonitinho até o final ali da cava. Coloca um alfinete. Não tem segredo, muito fácil, né? O jeans é muito fácil de costurar, máquina doméstica costura jeans facilmente, sem segredo, sem dificuldade. E olha que esse jeans que eu estou utilizando aí é um jeans grosso. É um jeans de qualidade que eu consegui achar por um preço muito especial na loja online. Gostei bastante. Ó, aí a outra palha eu faço assim também e vai ficar assim no lado do avesso e aí é o meu lado do direito. Não precisa fazer overlock ali no acabamento, porque vai ficar escondido, tá? É só costurar agora mesmo, ó. Costurei
E agora eu levanto tudo pra cima, ó. Levantei tudo pra cima e eu vou colocar um alfinete ali nos ombros para eu conseguir fazer o pesponto embaixo sem deslocar, sem sair do lugar os meus ombros. Ó, coloco o ombro da pala com o outro ombro da pala. Pareia bonitinho. Pronto, agora vem com ferro quente para poder vincar tudo bonitinho e a gente conseguir fazer aí a linha de pesponto tudo. Essa jaqueta ela demora muito também por causa dos pespontos, vai muito pesponto, né? Então se você tiver uma galoneira, aí o processo ele é muito mais rápido do que fazer tudo numa máquina doméstica igual eu estou fazendo, né? Ó, fiz as duas linhas de pesponto, ficou bem bonito, bem acabado, né? Não é porque você está fazendo numa máquina doméstica que não, o acabamento ele não vai sair bonito, porque você consegue sim fazer um acabamento espetacular na máquina doméstica. Ó, agora eu vou pegar a minha frente, vou colocar ombro em cima de ombro para a gente pregar aí o nosso ombro. Nós vamos embutir esse ombro, então para embutir eu vou pregar somente na primeira pala, ó. A pala das costas, a outra pala que está lá atrás, ela vai ficar solta. Então eu vou pegar só a primeira pala e vou prender aí minha parte da frente, os ombros, do jeito que eu estou fazendo. E a pala ali atrás está solta, ó, tá vendo? Agora eu venho com a minha pala ali atrás e eu venho colocando por cima, ó, direito em cima do avesso. A pala que ficou solta, eu venho colocando ela por cima, ó, pra gente conseguir embutir os ombros. Se você já faz a técnica do rolinho para poder embutir os ombros, pode continuar fazendo, tá? Essa aí é só uma outra técnica diferente. Nada na costura é errado, tá? Existem várias maneiras de fazer uma mesma coisa. Então eu venho e coloco tudo por cima novamente. Vai dar um emaranhado de tecido aí, né? Parece que vai dar errado, mas depois que quando a gente desvira, fica do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. E agora é só costurar, faça uma costura bem reforçada aí, ó, com retrocesso bem gostosinho, bem forte e passa 1 centímetro de margem de costura. Vamos lá. Retrocesso no final também. E agora nós vamos tirar as linhas, ó, corta bonitinho e agora é só desvirar. Desvira com calma, com paciência que vai dar certo. Ao desvirar, fica tudo bonitinho, retira os alfinetes. Do lado do direito e quanto do lado do avesso estão totalmente embutidos. Ó, como vocês podem ver, direito embutido, avesso embutido. Agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa que eu fiz aí. Colocar tudo pro lado do avesso e vou embutir os ombros também. Aí eu já embuti os dois ombros, ó, tudo embutido bonitinho. E agora eu vou colocar direito com direito, lateral com lateral, pra gente poder fechar as laterais e overlocar, pessoal. Vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no meu canal se você estiver até agora aqui me assistindo e gostando do conteúdo. Se você estiver aprendendo, deixa um like, um joinha para poder me ajudar, eu fico muito feliz e agradecido. Compartilhe esse vídeo com uma amiga que você goste, que ela vai ficar muito feliz em aprender também. Aí eu passei 2 costuras de pesponto nas laterais também, como vocês podem ver, né? Eu fechei as laterais, overloquei e passei o pesponto. Os ombros também, ó, fiz 2 linhas de pesponto nos ombros para ficar bem bonita essa jaqueta, toda pespontada. E a nossa jaqueta já está tomando forma, né? Agora eu vou vir com a minha manga, as 2 partes da nossa manga, 2 folhas. Ó, vou retirar os moldes e ela vai ficar desta forma, né? A manga 2 folhas serve para poder acomodar bem aí o nosso cotovelo.
Então a gente posiciona certinho, ó, do jeito que ela tem que ficar, né? E eu vou passar o overlock separadamente nas duas partes, nos dois meios, tá? Ó, passei o overlock nas duas partes. Tirar ali o que tá sobrando. Passei o overlock, ó, como vocês podem ver, para não ficar dúvidas. Nos dois meios ali, tá? Vou posicionar um em cima do outro, direito com direito, para a gente poder fazer uma costura reta. Porém, lá embaixo no pulso, nós não vamos costurar. Nós vamos deixar 12 centímetros aberto, que é a abertura aí para a gente conseguir colocar o punho, né? Ó, pega com a fita, marca 12 centímetros para cima, a partir ali do final da barrinha. 12 centímetros, se você quiser uma abertura menor, pode ser 10 centímetros também, isso é a gosto. A gosto do freguês. Ó, a gente pega a caneta fantasminha, marca ali, agora eu venho costurando lá de cima só até a marcação ali da caneta que eu fiz, tá? Costurei só até a marcação, bem bonitinho, que agora nós vamos fazer o pesponto, as duas linhas de pesponto que nós fizemos desde o início, né? Vou colocar as rebabas do overlock tudo pro lado, ó, fecho ali bonitinho também para dar o acabamento. E vou fazer as linhas de pesponto na manga também. Vamos lá. Então eu fiz, pessoal, a linha de pesponto, ó, a primeira linha. Vou fazer a segunda linha também. Fiz a segunda linha, ficou desta forma, né? Bem bonito. E agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou colocar direito com direito, ó. Direito com direito e vamos fechar essa manga também. Passar uma costura reta, retrocesso no início e no final e vamos overlocar também. Vamos lá. Então eu overloquei, ó, ficou bem bonitinho, né? A nossa abertura ali, ó. E agora, pessoal, nós temos que virar para o lado do direito para fazer o pesponto no que acabamos de costurar. Nós fechamos a manga, então temos que pespontar também. Essa parte de pespontar a manga já fechada, ela é um pouco mais difícil, né? Porque a manga ela já está fechada. Porém, se você fazer com calma, com paciência, vai dar certo, ó. Temos que fazer as linhas de pesponta ali também, ó. Tá vendo? No que acabamos de fechar. É um pouco complicado, mas faça com calma que vai dar certo. Ó. Aí ficou as duas linhas de pesponto na abertura e no que fechamos a manga também. Conseguimos fazer. Eu já finalizei as duas mangas, fiz a mesma coisa. Aí com a minha peça pro lado do avesso, ó, eu pego a minha manga já fechada e coloco lá dentro na cava. O ombro tem que ficar com o ombro, né? Quer dizer, o meio da manga, o meio da cabeça da manga tem que ficar com o meu ombro. E a linha onde fechamos a linha onde fechamos a nossa manga, nós colocamos ali debaixo da costura do braço. Ó, o pique onde está o meio da cabeça da manga a gente coloca com o ombro. Essa manga, essa modelagem encaixa perfeitamente na cava. Então não tem segredo, não precisa embeber, nada disso. Agora é só ir distribuindo, né? Vai colocando aí os alfinetes, vai distribuindo certinho para a gente poder fazer uma costura reta em volta. Vai distribuindo e vamos lá, vai dar tudo certo. Deixa um joinha nesse vídeo para poder me ajudar, que eu vou ficar muito feliz e agradecido, tá bom? Um comentário. Se você fizer essa jaqueta, me mostra lá no WhatsApp, no Instagram, que eu vou ficar muito feliz em ver também. Ó, aí passa uma costura em volta, retrocesso no início e no final, pra gente prender aí a manga
na nossa cava. Vamos costurar. Temos a aula de modelagem dessa jaqueta, porém, se você não quiser modelar, eu vendo as modelagens do tamanho PP ao GG. Vou deixar meu número aí na descrição do vídeo e vou deixar nos comentários também fixado o meu WhatsApp. Você vai clicar no link, ele já vai direto lá pro meu WhatsApp para você poder comprar os moldes lá comigo, tá bom? Ó, aí eu já fechei, coloquei a manga certinho, bonitinho, e nós temos que fazer o pesponto em volta da manga também. Aí o pesponto aí, ele vai em cima da blusa, tá? Ele não vai em cima da manga. Ó, a linha de pesponto ele vai em cima da blusa, tá? E ficou desta forma. Agora eu vou colocar a outra manga também. Ó, as costuras tudo batendo certinho, tudo bonitinho, né, pessoal? Ó, coloquei a outra manga para agilizar o processo e esse vídeo não ficar tão cansativo para você que está assistindo, né? E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso decote e medir o quanto tem, ó. Depois da minha peça já pronta, aí sim que eu venho com a fita medindo quanto que eu tenho de decote, pra gente cortar a nossa gola lá no tecido. É sempre importante deixar para cortar depois, igual que a peça já está pronta, porque normalmente a gente não costura, né? O 1 centímetro que deixamos de margem de costura, acaba que costuramos menos ou mais, aí acaba que essa gola fica bem maior ou menor, né? Esse decote liás. E o decote também, como ele é em viés, quando você vai pegando nele, ele vai alargando mais. Ó, então eu vou medir certinho quanto que tem. Aí eu vi que a minha modelagem, ela ficou um pouco menor, tá vendo? Já que a minha modelagem ficou um pouco menor, eu só tiro os alfinetes e arredo um pouquinho o molde pra frente, ó. Arredei ele pra frente para ele ficar do tamanho que eu preciso para encaixar lá no meu decote, na minha cava do decote. Vou conferir novamente se é o tamanho da gola que eu preciso. Agora está certinho o tamanho que eu preciso de gola. Tá vendo que a gola ela aumentou 1 centímetro a mais? Pois é, então só recortar em volta. Aí eu já coloquei uma velocidade maior nesse recorte para a gente já adiantar um pouquinho mais, né? Ó, então aí a gola já está do tamanho que eu preciso e nós vamos trabalhar com ela agora. Vou tirar o alfinete, temos duas partes da gola, né? Porque a gola nós cortamos 2 vezes na dobra do tecido. E agora eu vou colocar direito em cima de direito. Vamos lá. Coloca direito em cima de direito, coloca os alfinetes para a gente costurar. Porém, antes disso, em uma das partes, nós vamos dobrar na parte de baixo 1 centímetro. Ó, dobra aí com a mão, se você tiver prático, ou no ferro também, pode vincar. Dobra 1 centímetro para dentro, somente em uma das partes, tá bom, pessoal? Vou mostrar certinho com os detalhes para você poder ver. Ó, dobrei só 1 centímetro em uma parte. E agora eu vou costurar esse 1 centímetro, tá? Para ele ficar bem preso. Passar em toda a volta aí da gola, vamos lá. Aí eu já finalizei, costurei 1 centímetro em tudo, ó, e ficou desta forma, tá vendo? Em uma das partes, a barrinha ela está dobrada 1 centímetro para dentro, como vocês podem ver, ó. Não tem segredo, né? Agora é só costurar as laterais e em cima e a outra lateral. Vai costurando tudo pra gente poder fechar a nossa gola e em seguida nós vamos desvirar ela. Vamos lá. Ó, vai chegando ali no finalzinho. Dê um retrocesso. Se
você quiser já ir fazendo direto, pode também, só virar a peça, né, com a agulha para baixo e finaliza com o retrocesso novamente. Aí agora ficou desta forma para a gente poder cortar o excesso que ficou, né? Retira ali as linhas, corta o excesso para na hora que a gente desvirar não ficar tão grosseiro assim a nossa gola, né? Ó, tira as pontinhas. No que tiramos as pontinhas, nós vamos desvirar agora para o lado do direito. Com a ajuda da ponta da tesoura, nós vamos fazer os cantinhos assim da gola, ó, para ficar bem bonito. E nós vamos ajeitando, né? Vamos lá. Pega o cantinho da tesoura, pego a ponta da tesoura e vai fazendo os cantinhos. Não tenha pressa, aí o vídeo ele está um pouco acelerado, né, pessoal? Então parece que eu estou fazendo tudo rápido, mas não. Eu fiz bem com calma, devagar, é porque o vídeo eu coloquei um pouco mais acelerado mesmo, para não ficar tão cansativo para você. Ó, aí virada a gola, tudo bem passado, no ferro quente, ficou assim, né? Vincadinho, bonitinho. E eu vou dobrar ela ao meio para encontrar o meio, ó. Encontro o meio e faço um pique, para eu saber que ali é o meio da minha gola. Ó, ficou o buraquinho ali do pique. E eu venho com a minha jaqueta, ó, as costas da jaqueta, o direito para mim. E eu vou dobrar para encontrar o meio das costas. Ó, encontrei o meio das costas, venho com a tesoura, faço um pique. Fiz um pique aí, ó, para eu poder enxergar onde é o meio da jaqueta e eu pego a minha gola. Venho com a minha gola só a parte de baixo, ó, só a parte de baixo. A que ficou maior, né? Não é a que nós dobramos, é a parte que ficou maior. E coloco pique com pique, meio com meio. Aí eu já pego lá no final e coloco também no final, ó, para depois a gente só ir distribuindo. Então a gola, o punho e o cos vai ser esse mesmo processo, tá, pessoal? É o mesmo processo e eu vou mostrar para vocês certinho, sem dificuldade, ó. Aí vai distribuindo a gola, do outro lado a mesma coisa, pega o final, já coloca lá no final, ó, onde tem que ser. Coloca bem bonitinho, bem pareado, que vai dar tudo certo. Ó, aí agora é só costurar mesmo, né? Passei o alfinete, nós vamos costurar para a gola, para uma parte da gola já ficar presa. Costura com 1 centímetro de margem. Vamos lá. Não tenha pressa, vai dar tudo certo. Ó, vai costurando aí tudo com 1 centímetro, retrocesso no início e no final, até finalizar do outro lado, né? Então eu já costurei, ó, costurei bem bonitinho e ficou desta forma, ó, a gola presa, como vocês podem ver no lado aí do direito, tudo preso, bonitinho, porém, no lado do avesso ainda está aberto, né? Ó, ficou aberto, aí o que nós fazemos? Nós pegamos as rebarbas, jogamos para cima, né? Ó, pega a rebarba, joga para cima, para a gente poder passar ali uma costura. Ó, pegando a rebarba, jogando para cima, escondendo essa rebarba, né? Porque nós vamos colocar o alfinete para em seguida a gente passar uma costura fechando tudo, prendendo tudo. Automaticamente nessa costura nós já vamos fazer também o pesponto em volta da gola. Vamos lá, aí eu estou alfinetando tudo bem bonitinho, bem devagarzinho, para não ter erro, tá? Porém, esse pesponto eu não vou fazer por dentro, eu vou fazer ele por fora ali, ó, tá vendo? Eu vou passar ele em cima dos alfinetes. Infelizmente, né, às vezes a gente tem que escolher o que nós vamos fazer. Eu, nessa parte aí, eu vou ter que passar em cima dos alfinetes para eu conseguir fazer um acabamento bem bonito, né? Ó, os alfinetes eles estão lá do lado do avesso, eles estão atravessados, tá, pessoal?
Então ficou desta forma, costurei tudo em cima dos alfinetes mesmo, mas pelo menos eu vou saber que a peça ficou bem acabada. Às vezes a gente tem que costurar, né? Mas também temos que fazer as nossas gambiarra para dar certo. Ó, então aí ficou bem bonito, a nossa gola bem acabada, bem presa, né? Ó, um pesponto certinho em volta da gola. Agora nós temos que fazer o punho. O punho é a mesma coisa da gola. Nós vamos pegar a fita, vamos medir quanto temos de punho, ó. Vai medindo certinho em volta do punho. Viu a quantidade que tem? Já vai lá no tecido, corta, e eu já cortei para adiantar o processo. E nós temos 4 partes de punho, né? Vou colocar, aliás, vou dobrar 1 centímetro de uma vez em 2 das partes. Mesma coisa lá da gola, né, pessoal? Dobra 1 centímetro para dentro, coloca um em cima do outro, direito com direito, e passa a costura em volta. Aí eu já passei a costura em volta, ó, ficou desta forma, e agora é só a gente virar pro lado do direito. Pega aí a tesoura ou a pinça para fazer os cantinhos bem bonitinho, passa no ferro quente. Eu já vou trazer passado, ó, como vocês podem ver, trouxe passado bem no ferro quente, bem vincado, bem bonitinho. Mesma coisa da gola agora. Nós vamos colocar, ó, coloca um alfinete, pareia bem bonitinho. No final, já vai, coloca lá no final de uma vez, ó. Em seguida, nós vamos distribuir. Vamos lá. Se você ainda não deixou um joinha nesse vídeo, deixa um joinha, já está terminando o vídeo. E eu fico muito feliz e agradecido quando você deixa um joinha para mim. Ó, aí agora eu coloquei o alfinete e é só costurar em volta. Costurei em volta, aí vai ficar desta forma, né? Agora a gente dobra ela, ficou toda presa. Tudo bonitinho, confirma se tá tudo certo. Ó, tudo bem pareado, ó. Não ficou degrau. Agora nós pegamos as rebarbas, jogamos tudo para cima e fechamos com o alfinete, ó. Depois passamos a costura pelo lado do direito. Passa uma costura em volta do punho inteiro. Aí se você entender que é o mesmo processo da gola, você consegue fazer a gola, o punho e o cos, tá? Mesma coisa. Fica bem preso, bem bonito. Agora é o cos, né, pessoal? Nós temos 2 partes do cos aí inteiro. E a mesma coisa, dobra 1 centímetro para dentro em uma das partes. Dobra tudo e costura, tá? Agora eu vou colocar direito em cima de direito e costurar novamente. Aí eu costurei direito em cima de direito, agora nós vamos desvirar. Corta ali, ó, o acabamento para ficar bem bonitinho. Então eu fiz, ó, ficou desta forma. E agora a mesma coisa. Lá no cos a gente vai colocar certinho, pareando em volta dele todo. Coloco os alfinetes para ficar bem seguro na hora da costura. Vamos lá, passando os alfinetes. Somente em uma das partes, para quando a gente virar ficar assim, ó. Vamos lá passar a costura. Então eu passei, estou terminando aí já de passar a costura, né, adiantando, porque o processo vocês já conhecem, não tem segredo, muito fácil. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se for fazer essa jaqueta, deixe aí nos comentários para eu saber que você vai fazer a jaqueta também. Vou ficar feliz em poder ter ajudado, tá? Ó, ficou bem pareado, sem nenhum degrau. Mesma coisa agora, pega as rebarbas, joga para cima, pra gente esconder tudo.
e ficar bem bonito aí o nosso cos da jaqueta. Vamos lá. Aí eu já fiz, pessoal, olha, ficou desta forma, tudo certinho, e a nossa jaqueta está praticamente pronta. É só colocar os botões, né? Com a ajuda aí do balancinho, um botão de ferrinho, você vai e coloca os botões que você escolher. Não tem segredo. Então a jaqueta ficou desta forma, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, tchau!